Estamos de volta então com a nossa programação, já no seu último bloco, caminhando para o final do programa desta semana. Falamos hoje sobre Zaqueu, uma grandiosa salvação, Quando Jesus fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós imaginamos quando ele fala-nos esta palavra, que esta salvação foi algo realmente extraordinário. Era alguém que estava perdido, era alguém que estava condenado, era alguém que estava longe, distante, mas agora foi trazido para perto, se achegou, estava perdido, mas agora se achou, estava condenado, mas agora foi salvo. Qual é o limite para a ação do agir de Deus, para a ação salvífica da obra de Jesus Cristo? Qual é o limite para esta obra? Há limites para a ação de Jesus Cristo a favor dos homens? Não há limites. O limite é imposto pela morte. Uma vez que o homem morreu, deixou de respirar, seu coração deixou de bater, então ali cessou a sua oportunidade, ou todas as possibilidades que lhe eram auferidas, ou conferidas, oferecidas. A partir de então, não tem mais o que fazer. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 9, talvez o verso de número 27, se eu não me engano. Vamos então aqui verificar o texto da palavra de Deus para não ficar aqui nenhum equívoco sobre as nossas argumentações, que precisam sempre estar balizadas na palavra santa de Deus. Exatamente, capítulo 9, verso de número 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. O homem decide o seu destino eterno durante a vida. Quando ele morre, está escrito aqui, vindo depois disso, está ordenado ao morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então as pessoas que hoje morrem sem Jesus ou que morrem com Jesus, elas vão para a sepultura. No momento do arrebatamento, a pessoa que é salva vai ressuscitar. O corpo daquela pessoa vai ressuscitar, encontrar-se com Jesus Cristo nos ares, como diz o apóstolo Paulo. A pessoa que não tem Cristo, que morre sem salvação, ela vai ressuscitar não neste momento, mas no momento posterior, para se apresentar diante do grande trono branco que vai ser estabelecido. E agora Jesus, não como Salvador, não como advogado hoje, mas agora como juiz, nesse momento posterior. A Bíblia nos fala sobre o grande trono branco. O profeta Daniel, muitos profetas, muitos apóstolos, muitas escrituras da palavra falam sobre isso, sobre esses dois momentos. Mas o que nós queremos nesse instante falar é sobre a possibilidade para o homem. Qual é o limite da ação de Deus para salvar o homem? No sentido de guardar o homem, livrar o homem de uma condenação eterna. Hoje o nosso tema é uma grandiosa salvação. É importante discorrermos sobre este assunto. O limite para a ação de Deus se finda com a morte. Mas enquanto não morreu o homem, há possibilidades. Então, diante da vida, não há limites para a ação de Deus em favor dos homens. Ah, mas fulano de tal é tão maldoso, é tão maligno, uma pessoa tão maligna, tão violenta, tão tirana, tão sem misericórdia. Essa pessoa não pode ser alcançada, porque é muita maldade. O agir de Deus, o trabalhar de Deus no coração do homem é de Deus, não é do nosso. A Bíblia nos fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, seja qual for a índole do ser humano, ela é alvo da ação de Deus. Basta tão somente ela permitir que a palavra de Deus adentre no seu coração. Por exemplo, Jesus, certa ocasião, nos conta a história, em Mateus capítulo 19, de um jovem rico. Este jovem rico se aproximou de Jesus
e disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: guarda os mandamentos, vem e segue-me. E aí ele disse: desde a minha infância eu tenho guardado os mandamentos da lei. Aí ele cita a lei, e aí Jesus falou assim: muito bom que você está guardando desde a sua infância, mas ainda uma coisa te falta. E aí Jesus diz o seguinte: vende tudo que você tem, distribui aos pobres e vem e segue-me, e você vai herdar a vida eterna. Jesus estava propondo o que para ele? Um desprendimento. Não é que ele ia viver na miséria a partir de então, que deveria se desfazer de tudo, mas o apego às coisas materiais impede as pessoas de serem abençoadas na grande maioria das vezes. Jesus fala incontáveis vezes sobre esta questão aí. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. No céu o ladrão não rouba, no céu a ferrugem não consome, a traça não destrói, não é? Aí Jesus também fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como se alguém fosse ajuntar tesouro terreno e quando morresse levasse toda esta riqueza material para a eternidade. Isto não existe, ninguém leva nada para a eternidade. Então, aí aquele jovem, quando ouviu Jesus falar que ele tinha que distribuir aos pobres a sua riqueza e tal, ele ficou triste, abaixou a cabeça e saiu. E aí Jesus falou sobre a dificuldade, a grandiosa situação de impossibilidade para aquele que é apegado às riquezas materiais para entrar no reino dos céus. Aí os discípulos: mas Senhor, então quem vai se salvar? Que rico que vai se salvar? Que pessoa rica vai se salvar? E aí Jesus diz o seguinte: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Deus é poderoso para transformar o coração do homem, fazê-lo compreender quais são os verdadeiros valores que devem conduzir a sua vida, os verdadeiros valores. Lá no capítulo 1 de Lucas, o verso de número 37, Jesus diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então, amado telespectador, não há limite para a ação de Deus, no sentido de trabalhar para salvar o homem, e assim tem sido. O Senhor, diz a palavra, não tem desejo que nenhuma alma pereça, que nenhum homem deixe de ter um encontro com Jesus, como teve Zaqueu. O desejo de Deus e a ação de Deus, ela é ilimitada, é sobrenatural, no sentido de que você seja salvo, que eu seja salvo, que a nossa sociedade pontagrossense seja salva, que os homens em geral, a humanidade, seja salva mediante a manifestação desta grandiosa salvação oferecida gratuitamente, indistintamente. Esta salvação não é para uma meia dúzia de pessoas, mas é para todos, indistintamente. Esta salvação não se compra com uma grande soma de dinheiro, é uma salvação gratuita. Louvado seja Deus! É uma salvação grandiosa porque é uma obra que o Senhor Deus planejou, projetou para a salvação e para o alcance de todos os homens. Ele coloca todos os homens na mesma condição. Então, olhamos aqui para Zaqueu. Zaqueu transformado teve uma vida nova, não é? Ele foi agora uma nova pessoa, uma nova criatura, nasceu de novo. Por isso que se compreende as suas atitudes pós-conversão, pós receber Jesus na sua casa. Se eu tenho defraudado alguém, vou devolver, restituir quadruplicadamente. Eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres. E aí Jesus disse, olha que palavra linda, faço questão
de ler com todos os nossos amados telespectadores. Verso 9, Jesus dizendo: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, filho de Abraão, filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Nós então estamos chegando ao final de mais um programa Manancial e eu quero nesta oportunidade, aproveitando a época que nós estamos vivendo, daqui, esta semana aí vamos vivenciar o Natal, vivenciar o Ano Novo, e eu quero desejar a você, amado telespectador, um Natal abençoado, não é? Na verdade, comemoramos o nascimento de Cristo, mas devemos vivenciar todos os dias o nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu na vida de Zaqueu, não obstante Jesus ser homem adulto ali, já na realização efetiva do seu ministério, não é? Na verdade, aquele momento da salvação que Zaqueu experimentou foi um momento que de fato teve significado para Zaqueu o nascimento de Jesus. Então Jesus nasceu para Zaqueu naquele momento da sua conversão. Que o seu Natal seja abençoado, que verdadeiramente Jesus não nasça apenas no dia 25 para você, mas durante todo o ano, não é? Todo mês, aí final de ano, ano de 2014, que você tenha um ano abençoado, um feliz ano novo, não é? Cheio de paz, cheio de saúde, cheio da graça de Deus, da alegria de Deus na sua vida e em toda a sua família, para te nortear na caminhada que vamos iniciar aí no próximo dia 1º. Que Deus te abençoe. Assim então chegamos ao final. Vamos orar, encerrando o programa. Querido Pai que estás nos céus, eu te agradeço por essa oportunidade tão especial, estar aqui compartilhando a Tua Palavra Santa aos nossos muitos telespectadores. Uma vez mais, o Senhor me concede este privilégio, que a bênção do Senhor alcance os nossos muitos telespectadores, que eles tenham um Natal abençoado, um Feliz Natal, um ano novo, Senhor, cheio de realizações, de muito sucesso e de verdadeira prosperidade, que cada um possa ter um encontro de fato com o Senhor para viver esta prosperidade que o Senhor nos assegura na Tua Palavra. Que a bênção alcance toda a nossa cidade, é a minha oração, em nome de Jesus. Que o nosso Deus te abençoe e, se Ele permitir, nós prosseguiremos aqui no ano de 2014, levando a você uma mensagem de salvação, de vida e de bênção para a tua família. Quero mais uma vez declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.